E agora vamos direto pra Times Square. Você conhece a Times Square? Não. Cara, você vai pirar. Eu ficava assim, loucona na Times Square. Vamos lá, é uma câmera ao vivo, direto de Nova York. Já que a gente tá falando de imigração, olha, meu Deus, meu coração até acelera. Como eu amo este lugar onde tudo acontece. Olha aí a Times Square. Olha que legal que é, cara. Muito legal. Tá vendo esses olha. telões? Telões. Que horas que é lá agora, doutor? É, bom, agora eu tô sem relógio. Agora são... 11h13. 11 Lá é 13. 10h13. 10h13. Olha que maravilha. Se tiver dinheiro então, pra andar nessas ruas, gente, é só alegria. Só alegria. Você conhece, Lídia, Nova York? Conheço, aham. Ai, maravilhoso, Ah, né? é A gente um não tem vontade sonho, de né? dormir lá. Não sei o que acontece com a gente. A cidade realmente não dorme, porque a gente fala que São Paulo não dorme, mas às 11h30 da noite os restaurantes estão fechados. Não, mas aqui também é né? cansativo, aqui Lá não sim. dorme não, gente. Aqui é uma loucura. Eu vejo quando eu vou pra Brasília, eu sinto... Pousei assim no aeroporto, eu falo, nossa, a atmosfera é diferente, as pessoas são diferentes. Aqui é tudo... É, aqui é loucura. Chefe, e aí? Good? Good. Tadinho. Eu só tô esperando você me dar o ok pra me servir. Já, gente? É, eu Que tô falando, maravilha. eu tava- Pode servir, então. Pode? Sim, primeiro as nossas convidadas. Vão deixar esfriar não, porque fica ruim, né? É. A comida lá também é bem diferente, né? Você sente falta ou não? Você acostumou? Há muitos Lá anos, tem de né? tudo. Tudo que você possa, se você sonhar à noite e de manhã, você encontra. Eu Até amo... giló. É. Então, gente, como é que pode ter giló? Eu amo o café da manhã dos americanos, assim. É muita comida, né? Muita fartura. É, a comida ela é muito boa. Eu acho que a pessoa que diz que não se come bem lá, tem que realmente procurar, porque tem de tudo. Tem eu amo. comida do mundo inteiro, Como é a o nome daquele fartura é supermercado incrível. maravilhoso que tem Whole Foods. Mercado Whole Foods. Whole Foods. Maravilhoso, gente. É Eu vou enorme. muito. Parece um shopping. É muito legal. É um passeio, né? No supermercado É é, o um dono- passeio. é, Então, gente, amo aqui não também. é assim, né? Compra roupa também, compra tudo, verdade, esquece é as verdade, coisas, vai lá é e compra no verdade, supermercado. é tá tudo Pra fazer resolvido. compra de comidas, dos perecíveis, volta com um monte de roupa. Sim, Mala. exatamente. É uma É loucura. verdade, é verdade. Bom, chefe, vamos ver o Instagram agora da doutora? Quem tá pensando, pesquisando aí pra entrar nos Estados Unidos legalmente, poder trabalhar com a família, segue a doutora. Quanto tempo leva mais ou menos assim, sei lá, pra quem... Quanto tempo tem que a pessoa tem que se preparar? Olha, depende do visto, mas nós temos aprovações de profissionais em 10 dias, 10 dias? sim, 2 meses, 8 meses, 18 meses. Depende se você... Atriz. Se você é... Aí nós estávamos em... Nós cheguei de Londres há pouco, então tem algumas coisas da nossa viagem. Você dá dicas no seu Instagram? Sim, nós temos vídeos, nossos stories, nós temos também o Facebook, o nosso website, tem muita Ah, eu coisa queria falar lá. que nem ela, gente. Facebook, Verdade, Facebook. Stories. Eu Rony, você tô tá fazendo lost. inglês ainda? Você parou? Poxa, o Rony que me ajudava aqui no inglês. Ele parou de fazer inglês, ó, agora não tem mais ajuda. Stories. Já fez os stories hoje? Já. Já fez seus Eu stories? pus uma foto nossa no meu stories. 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 Isso! Agora, você fala direito. Agora pede seu Stories. Instagram. Mas, Instagram? Instagram. 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 Faz direito. Instagram. 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 Você tem que ter essa imponência. Instagram. Instagram. Olha o seu Instagram. Olha o Instagram. Aí, aí, ó. Ai, acho muito chique, né? Olha lá. Aí, aí. Ó nós Todo- lá, ó nós lá. Olha nós lá, ó. Aí é a bispo, aí, ó. Você ama política, né, gente? É a única pessoa... Polícia. Aí eu ganhei uma challenge coin da polícia, né? É uma homenagem que a polícia faz pra você. Tem todo um ritual, ele põe a moeda aqui, vira ao contrário. É? Aí você guarda lá. É uma da moeda? turma, é uma moeda chama challenge coin. Olha, você ganhou por quê? Porque como eu tenho um jornal, né? Pode falar? Jornal policial. E o meu jornal fala sobre tudo, sobre a valorização e respeito Como é que é o por nome da todas as moeda? polícias. Challenge coin. Aí, falou direitinho. Não é? Falou direitinho, gente. Challenge coin. É um abraço pro meu amigo, subcomandante do 7º BAEP, Major Wagner. Boa. Olha Olha lá ele a lá, moeda. ó. Olha ele lá. Ganhei uma moeda. Challenge coin. Challenge coin. É. Olha coisa- Ganhei challenge ontem, eu coin. ganhei uma homenagem também. Ontem? Ah, tá Ontem. cheio de homenagem, hein, gente? Tá Ontem muito eu importante. recebi a ortoga da medalha Jovem
Força Jovem Militar. Você é super engajado nisso, né? Recebi uma comenda já da Forças Expedicionárias. Gente. Porque a gente faz um trabalho, né? No jornalismo. Aí eles ficam todos felizes. Legal. Boa, garoto. Seguinte, vamos servir, trata bem aí as minhas convidadas. Eu posso servir? Eu vou abandonar vocês só um pouquinho, pode servir, posso. Tá bom? Fiquem à vontade, eu já volto, tá bom? Fiquem conversando, façam amizades, que agora a gente vai pro transtorno de ansiedade generalizada com ela. Nossa, vou lá abraçar. Doutora Francine Mendonça. Que saudade! Verdade, semana passada, né? Você tá bem? Tô bem. Você acompanhou ali tudo que a gente quer, né? Maravilhoso. Imigração. Você tá com ansiedade por ir para os Estados Unidos? Gente, agora vai ter que baixar a ansiedade. A gente vai entender tudo isso hoje. Doutor, difícil hoje quem não tem essa coisa, né, chamada ansiedade, né? Exatamente. Difícil quem não tem, mas você sabe que existe a ansiedade, que é basal, que é até necessária para que a gente possa desenvolver as nossas atividades, mas existe aquela ansiedade que é dita patológica. Então, nós vamos falar hoje de um transtorno específico da ansiedade, que é o transtorno de ansiedade generalizado. Vamos chamar o quadro? Bora chamar o quadro da doutora Francine Mendonça. Vai. Eu esqueci, acredita? Entendendo o cérebro com a doutora Francine Mendonça. Agora vamos. O que é, doutor, esse transtorno de ansiedade generalizada? Como identificar? Excelente, gente. Então, para fazer um paralelo que vocês entendam bem, eu coloco primeiramente a ansiedade que é normal, tá? A ansiedade e o medo, Gi, são emoções que a gente diz que são basais. Nós nascemos com ela. E é importante, por exemplo, uma ansiedade que nos prepara para uma entrevista de emprego, que me prepara, por exemplo, para estar aqui falando com vocês, né? Levanta você e fala, nossa, o convidado novo, então deixa eu ver o que é que eu vou falar. Então, uma certa preocupação que nos prepara para as situações do nosso dia a dia e para os desafios, tá? Porém, quando a gente fala em transtorno de ansiedade generalizada, nós falamos em uma ansiedade, preocupação, não é? Persistente, que é desproporcional ao estímulo. Por exemplo, você tem uma apresentação na escola, mas você tem uma reação muito abrupta que compromete o seu funcionamento, tá? Então, a gente pode falar então que o transtorno é quando, por exemplo, você tem que fazer uma apresentação, tem que receber os convidados, claro que gera uma ansiedade, mas aí quando fica exacerbado, assim, demais. Exatamente. Então, está exacerbado, está te atrapalhando nos diversos âmbitos de vida. Não só, por exemplo, no trabalho, mas na relação interpessoal, no lado domiciliar. Então, você tem um transtorno que atrapalha em vários pontos de vida, que está presente na maioria dos dias e é vista ao longo de 6 meses, porque nós estamos falando de TAG, transtorno de ansiedade generalizada, que é um quadro crônico, tá? A gente pode falar, por exemplo, a pessoa tem uma apresentação, tipo as minhas convidadas ali, sei lá, a doutora nunca foi no programa de televisão, né, ou a Lídia já foi, mas digamos que ela nunca tenha ido. E ela teve, né, ela não conseguiu falar, travou. Tem muita gente que vem na TV e trava na hora. A gente pode considerar que isso foi um transtorno ou não? Porque foi separado, foi um evento separado, foi só nesse caso? A gente pode dizer que é um quadro situacional, por exemplo, isso pode acontecer. Você teve um transtorno, sim, porque você teve uma reação que foi te proporcional e teve um comprometimento, porque você deu branco. Você deu branco, travou, não conseguiu falar. Exato. Agora, quando a gente fala em transtorno de ansiedade generalizada, é um quadro crônico. Deve-se observar ao longo de 6 meses e deve-se acontecer na maioria dos dias. Entendeu? E não considerando o mês, na maioria mais de 15 dias no mês. Então, a gente considera em vários fatores da vida, não é só naquela situação específica. Isso que eu ia te perguntar. Por exemplo, a pessoa só fica
com transtorno de ansiedade quando vai no emprego, por exemplo, quando tá para chegar no trabalho. Mas em casa ela fica de boa, com os amigos ela fica de boa, a vida social dela tá de boa, é só quando ela vai pro trabalho. Já não entra nesse diagnóstico Não entra nesse transtorno de ansiedade generalizada. Ah, então o transtorno vem em ocasiões distintas. Isso, deve estar em outros âmbitos. Eu vou trazer aqui os outros tipos de transtorno, a gente vai pincelar um pouquinho. Agora, não só isso. A gente tem essa característica associado, por exemplo, quem tem TAG, geralmente tem a irritabilidade, não é? Tem pessoas que têm ali aquela desproporção, aquele descarrego emocional. A pessoa que tem transtorno de ansiedade generalizada, ela pode ter, por exemplo, uma inquietude, aquela pessoa que não consegue ficar parado, vai na cozinha, vai fazer 1000 coisas. Está se identificando? Gente, ela traz um monte de coisa aqui, eu fico me identificando toda vez. Né? TDAH e agora esse transtorno de ansiedade, eu tenho uma dificuldade enorme de ficar parada. Mas veja, a gente tem um conjunto de critérios. Não é porque você tem um critério específico, outro, que você vai ter o transtorno de ansiedade generalizada. Você viu o tempo, você viu que tem que ter na maioria dos dias. Tá? Essa é a parte física, já estou indo nela. Tá, daqui a pouco essa aqui é a física. Isso. Mas aí tem a irritabilidade, você falou. Por exemplo, tem a fadiga, aquela sensação que você está constantemente cansada, né? A tensão muscular, as pessoas que têm TAG geralmente ficam mais tensionadas na musculatura. Tem mais alguém se identificando aí? Certeza que tem um monte de gente. As duas convidadas, e aí, vocês também estão inquietação, irritabilidade? Eu tô nos momentos olhando para dentro de mim. Eu acho que isso está ajudando muito. Até desbloqueei, até contei ontem no meu Instagram. Isso, eu ia falar agora. Boa, ela é espertinha. O que você contou no seu Instagram? Que eu tava um tempão sem dirigir. E bloquear isso que eu dirijo desde os meus 18 anos. E eu fiquei quase 4 anos sem dirigir. Eu falei, como assim? Aí eu fiz uma viagem sozinha de um dia, mas fiz. E aí eu falei, não, eu preciso ter uma conversa comigo mesmo. Eu olhei para dentro de mim e falei, não, quando eu voltar para São Paulo, a primeira coisa que eu vou dirigir. E eu já vim dirigindo hoje. Aí com superou todo mundo os desafios. A doutora também se considera uma pessoa ansiosa? Não, olha, tranquila? Não muito, mas o que me dá muita ansiedade é no trabalho, por exemplo, esperando a aprovação dos clientes. Imagina, trabalha com isso o tempo inteiro, né? Eu vivo, isso para mim, olha, quando hoje mesmo recebi uma ligação que uma família recebeu o Green Card, estão todos felizes. E eu fico assim, esperando aquela notícia. Eu acho que eu fico mais ansiosa do que os clientes, porque para mim é uma coisa muito pessoal, né? Tem que acontecer, né? Então, é uma missão, né? Eu me preocupo muito, além de filho, netos, coisas normais, né? Chefe, você não é ansioso não, né? Muito. Chefe é tão ansioso que já perdeu os cabelos por isso. Muito. Foi ansiedade, não foi? Conta pra gente. Muito. Muito ansioso. Muito ansioso. Bom, a gente vai entender aqui daqui a pouquinho, então, se a gente tem o transtorno, se a gente só é uma pessoa ansiosa, né, como as outras. É interessante, ó. A Organização Mundial de Saúde coloca, né, dados que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? Então, nós carregamos aí essa parte emocional, passional, ansiosa muito forte. Então, vocês comecem a observar. Agora, por quê, né? Eu acho que por causa da organização, né? De fazer com jeitinho, da falta de planejamento, porque a gente saiu do título de país, né, mais alegre para o país mais ansioso. Entra também, acho que o consumo de internet, de rede social. Acho que a gente só perde para a África, se eu não me engano. Então, tem essas questões que ajudam também, né, na ansiedade. De uma maneira geral, contribuem, né? O brasileiro, ele é mais emotivo, ele traz mais para si, ele tem uma carga emocional e passional maior. Por exemplo, quem conhece os países europeus, a gente observa um automatismo, talvez uma frieza emocional maior. Então, pode ser por isso contribui. Faz sentido, porque no elevador, né, a brasileira já fala, oi, tudo bem? E aí? Já conhece, já faz amizade, chama pra casa. Exatamente. Na Europa é diferente, né? Você fala, oi, tudo bem? Você fica no vácuo, fica aí. Nos Estados Unidos também um pouco assim, né? Tipo, no Roll No Touch Me, tem essa... É verdade, eu não tinha parado pra pensar nisso, né? A gente é muito do emocional. Outra coisa, quem tem o transtorno de ansiedade generalizada tem uma dificuldade de concentração, foco, não é? Sente-se cansado. Então, essas situações. Além disso, outras características. Por exemplo, quem tem TAG tem uma ruminação em torno de problemas, tá? Então, tende a catastrofizar, tende a achar que o futuro vai ser negativo e tende a ampliar pequenos problemas, tá? Então,
tende a ter também medo das diversas situações. Não necessariamente um medo específico, mas um medo de se relacionar na parte interpessoal, um medo de situações novas do trabalho. Então, passa a ter um medo mais generalizado. E outra coisa, resposta de sobressalto. A pessoa está tão alerta, tão ligada em tudo que pode acontecer, que de repente acontece alguma coisa, você fala com ela, verbaliza, ela já tem uma resposta de sobressalto, tamanho alerta que aquela pessoa vive. Exatamente. Nossa. Além do que você falou agora, 2 sintomas físicos, não é? Então, por exemplo, taquicardia, né? Coração acelerado, a respiração que fica mais ofegante. Tem gente que tem problema intestinal, começa a ter náusea, começa a ter vômito, suor excessivo, né, diante dessas situações. Também se identificou, não? Também, gente. Estou sentindo uma dor muscular aqui, precisando de uma massagem agora. A gente vai olhando, né? Perturbação do sono, ser facilmente cansado, inquietação, irritabilidade, dificuldade de concentração ou mente ficando em branco, tensão muscular. Insônias, você imagina que o ansioso, ele tem uma insônia mais frequente inicial. Ou seja, ele tem aquela dificuldade de iniciar o sono. Pode até ter um sono fragmentado, tá? Mas pode acontecer. E o que preciso trazer para vocês também, muitas vezes o transtorno de ansiedade generalizado vem junto a outros problemas psiquiátricos, como, por exemplo, a depressão. Sabe que é muito comum, inclusive, existe uma semelhança das alterações da estrutura cerebral, né, na depressão e no transtorno ansioso. Então, é muito frequente quem tem um transtorno ansioso ter depressão, a depressão ter transtorno ansioso. Muitas vezes se relacionam. Como que é feito esse diagnóstico, doutor? Como que você consegue falar, não, tem o transtorno ou não, são ocasiões específicas, ou enfim, ou é outro tipo de transtorno? Como é que é feito esse diagnóstico? O diagnóstico, geralmente, não existe de um exame específico que você vai fazer uma ressonância, uma tomografia ou um exame de sangue que vai te dar esse diagnóstico. Existem critérios, existem manuais estatísticos que dizem, você atende esses critérios, excluir outras causas psiquiátricas, não é? Depressão é uma delas, apesar de poder vir junto, mas excluir outros transtornos ansiosos, como fobia social. Tem gente que tem um transtorno ansioso em situações de relação interpessoal, que vai estar no meio de muitas pessoas, aquele medo do julgamento, né? Sim. A fobia social específica, fobia social, tem fobias específicas também, pode acontecer. Tem transtorno do uso de medicamentos ou substâncias ilícitas, que pode vir junto. O próprio transtorno obsessivo compulsivo é um outro diagnóstico da parte psiquiátrica. Então, você precisa afastar outros transtornos, não é? É por exclusão. Você exclui e vê se o indivíduo obedece a critérios, transtorno do pânico. Eu estou falando desses outros transtornos psiquiátricos, mas muitas vezes vem junto, tá, gente? Pode vir a ansiedade generalizada e o transtorno do pânico. O transtorno do pânico é aquela ansiedade que sobe muito rápido e desce muito rápido, né? Você passa até aquele sintoma assim, rapidamente vem aquele suor, aquela vontade de sair dali, mas também passa muito rápido. Tá? Geralmente não está em todos os setores da vida e pode vir junto, tá? Então, assim, a gente tem que afastar isso aqui, a ansiedade não patológica, que é aquela ansiedade que é boa, né? Que até protege a gente, prepara a gente, né? Para novos desafios, né? Lugares que a gente não frequentou, enfim. E na criança, e o tratamento? Oi? E na criança, só fazendo um adendo, aquela criança que tem medo, por exemplo, da avaliação dos professores ou tem aquela ansiedade diante de um desempenho esportivo, mesmo que não esteja sendo avaliada, tá? Você deve começar a prestar atenção. Tá? Então, tem crianças que estão numa situação normal de sala de aula e desenvolve essa ansiedade mesmo não sendo avaliada. E lembrar que a probabilidade do transtorno da criança se manter, né, permanecer no adulto é muito alta. Tá bom? Mas, por exemplo, um pai que tem, né, um transtorno de ansiedade, ele pode passar para o filho? Existe. Foi ótimo você ter colocado esse assunto, porque qual a causa disso aí? Existe uma vertente, né, genética, existem genes que predispõem a transtornos ansiosos, tá? Então, tem pessoas
geneticamente predispostas. E o outro fator é o ambiental. Traumas na infância, né? Enfim, abuso dos pais, vários possíveis fatores ambientais que juntos determinam o transtorno ansioso. Então, se você é uma pessoa ansiosa, você pode gerar uma maior probabilidade no seu filho, porque você pode passar aquele gene que te predispõe à ansiedade. Bom, aquela pergunta que não quer calar, né? Todo mundo. O tratamento. Vou ter que anotar aqui o tratamento, gente. Depois você me dá aí o diagnóstico. Vou te dar a receitinha, gente. A receitinha. Ó, em relação ao tratamento, considerando que esse problema, como eu falei para vocês, há um desbalanço químico nos mensageiros cerebrais. Não acho que não há alteração estrutural cerebral. Há de funcionalidade, vamos dizer assim. E a gente precisa da medicação para restabelecer esses mensageiros do cérebro, tá? Então, o tratamento é medicamentoso, porque ele vai tratar os sintomas. Existem medicações para depressão, para ansiedade, e o psiquiatra, enfim, o neurologista, ele vai lançar mão para fazer esse tratamento. E a gente geralmente indica uma terapia cognitivo-comportamental, tá? Para você identificar os gatilhos, rastrear o que pode ter se associado à genética, traumas na infância, etc., fatores do seu ambiente e junto, né? Eu sempre falo da atividade física. Sim, na verdade, remédio, Deus me livre ficar sem, gente. Eu falo assim para meus pacientes, tratamento psiquiátrico, mas são pilares, né? Na verdade, é um triângulo. Um pontinho do triângulo é a medicação. O outro é o autoconhecimento, psicoterapia, terapia cognitivo-comportamental. E na outra ponta é a atividade física. Então, tem que atender esses 3 pilares. A gente fala, é muito engraçado que tomara que mude, né, nesse quadro. Mas quando a gente fala de doença física, a gente trata muito severamente, né? A gente leva tudo no pé da letra. Quando a gente fala desses transtornos mentais, eu vi inclusive Fátima Bernardes falando sobre isso, que ela ficou 2 anos tratando uma labirintite, que não era labirintite, na verdade, era uma crise de ansiedade. Então ela descobriu isso porque toda vez que ela ia entrar no Jornal Nacional, ela ficava tonta. Então, para ela falou que foi uma justificativa, né, que ela mais fácil, porque trouxe para o físico, do que ela falar, me tá me dando ansiedade. As Entendeu? pessoas têm vergonha. As pessoas têm vergonha e não colocam a devida importância. Você vai falar assim, olha, a pessoa não foi trabalhar hoje porque ela tá com uma crise nos rins. Não, tudo bem, né? A pessoa tá mal. A pessoa teve crise de ansiedade. Diz que é frescura, né? Frescura, imagina, tá crise de fazendo ansiedade. corpo mole. Fazendo corpo mole. Então, a gente está nesse embate aí, né? Tomara que esse quadro mude, né? Que as pessoas dê essa importância, essa devida importância, porque assim, é real mesmo, né? E quantas pessoas vêm aí tomando Rivotril, pega uma receita, pega do vizinho, anos sem procurar um tratamento específico, porque tem o medo do psiquiatra, inclusive, Sim, né? Não vou nunca, psiquiatra ainda tem esse embate, esse distanciamento. Muito obrigada. Adorei. Obrigada a vocês, tema super obrigada importante. A vocês. Vamos colocar o Instagram da doutora, ó, tem o QR Code dela aqui. Segue a doutora Francine Mendonça, vários temas importantíssimos. É DRA Francine Mendonça, doutora Francine Mendonça. Olha, tá aí o Instagram dela. Lá com a mamãe. É, Dia das Mães, né? Na Terra Boa. Toda tropicaliente com a flor ali, tá vendo? Visitei a terrinha, adiantei o Dia das Mães. Olha verdade, que tropicaliente, né? Você, tá vendo? Saiu da formalidade, coisa linda. Tem que misturar um pouquinho, mas todo esse quadro, todos esses temas estão no meu Instagram e no meu YouTube, Neurologia Sem Neurose. Estou começando a lançar os vídeos lá, adicionem também. Tá bom? Vamos pro meio. Vamos pro intervalo? Vamos. Vamos pro intervalo, a gente volta já já com mais Papo em Dia pra vocês.